Bom dia, amados amigos e irmãos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia. Hoje, 3 de agosto de 2025, domingo, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Leitura esta feita na Bíblia Revista e Corrigida, de maneira alternada, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, hoje nós iremos ler o livro de Números, capítulo 11, 12 e 13. E logo após, iremos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tudo bem? A leitura bíblica é feita sem comentários dos textos lidos, certo? E em breve nós começaremos com oração e estarei focando a webcam para começarmos. E lembrando que hoje, domingo, não se esqueça, hoje tem Escola Bíblica Dominical. Não perca a Escola Bíblica Dominical. Hoje, quinta lição, uma igreja cheia de amor. Leve sua família, vá para a Escola Bíblica Dominical. Não perca a oportunidade de aprender da palavra de Deus. Que o Senhor venha nos abençoar nesta leitura de hoje. Vamos pedir que Ele venha repreender todo tipo de interrupção. E já estamos aqui no 72º dia consecutivo de leitura da palavra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em breve começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Pai, mais uma vez a oportunidade de estar aqui lendo a tua palavra. Meu Senhor, que o teu nome seja engrandecido, que a tua palavra cresça, caia no nosso coração e que possamos colocar em prática. Vem repreender qualquer interrupção humana ou espiritual nesses minutos que estamos aqui dedicados na leitura da tua palavra. Que possamos, meu Senhor, sentir a cada dia mais vontade de aprendê-la e praticá-la, e o teu nome seja engrandecido, meu Pai. Que possamos abrir a boca para falar do teu amor, porque o ide que o Senhor Jesus nos deixou é uma ordem e precisamos cumpri-la. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Dá uma manhã abençoada a cada um que está com saúde e tem disponibilidade de ter um exemplar da Bíblia para poder lê-lo. Senhor, muito obrigado pela nação que tu nos deixaste, pela nação que temos liberdade de pregar o Evangelho. Em cada esquina praticamente há um templo, meu Senhor, em que possamos te cultuar. Ah, meu Senhor, e muitas nações queriam ter essa oportunidade. Muitos povos queriam ter essa liberdade e não têm, por causa de governos opressores ou outras religiões perseguidoras. Mas, Pai, a tua igreja continue orando para que a obra no campo missionário se expanda. O Senhor venha dar ousadia, sabedoria e vontade mais e mais dos missionários de pregar a tua palavra. Abençoa grandemente, meu Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos dá uma manhã abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui, meus amigos. Números, capítulo 11, tem como subtítulo As murmurações dos israelitas. Versículo 1 fala: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos,
e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que eu levasse ao colo, como aio levo que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfaixeis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: Dar-lhes-ei carne, e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial.
Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto dali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Vamos agora para o segundo capítulo de hoje, Números, capítulo 12. Tem como subtítulo a ascensão de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinham tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Glória a Deus. Vamos agora para o último capítulo do livro de Números. Vamos para Números, capítulo 13. Tem como subtítulo: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas.
Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Rehob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Glória a Deus. Leitura de hoje do Antigo Testamento concluída. Números capítulo 11, 12 e 13. Tudo bem? Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Atos, onde hoje nós iremos ler todo o capítulo 12. Ok? Leitura hoje vai envolver todo o capítulo 12. Certo? Capítulo 12, Atos dos Apóstolos, tem como subtítulo Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Versículo 1 fala assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele.
E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Glória a Deus. Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 12, leitura concluída. Vamos agora orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mais um dia vencido, meu Deus, estamos aqui felizes pela leitura da Tua palavra. Que possamos, meu Pai, sempre buscar colocá-la em prática, sempre meditar novamente, se for possível. E que essa leitura, Pai, seja uma leitura que entre no nosso ouvido e caia no nosso coração. Perdoa nossos pecados, vai dando dia de livramento. Leva teu povo, Pai, para a escola dominical e logo mais para o culto à noite. Que teu nome seja engrandecido e glorificado, meu Senhor, e que possamos, Pai, a cada dia estar te buscando no jejum, na oração e na leitura da palavra. Muito obrigado a todos, a todos que estão acompanhando este projeto, a todos que estão orando. Ah, meu Pai, que a intenção de terminá-la em um ano seja possível com a tua ajuda e o teu auxílio. Vai abençoando grandemente, meu Pai, e nos dá um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados amigos. Mais um dia vencido. O Senhor é maravilhoso. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Tudo bem? Dia 62, Números, capítulo 11, 12 e 13, certo? Depois pulamos para Atos, capítulo 12. Leitura alternada. Antigo, Números, Novo Testamento, Atos 12. Hoje, 3 de agosto de 2025, domingão. Lembro novamente os irmãos, ó, escola bíblica dominical, não perca, certo? A escola bíblica dominical. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se o Senhor permitir. Até mais.